Olá, hoje a gente mergulha em Apocalipse capítulo 11. E olha, já começa intenso, né? Com certeza, logo de cara tem uma ordem bem específica. Sim, medir o templo de Deus, o altar e contar os adoradores. Mas com um detalhe curioso, deixar o pátio de fora. Por que isso? Então, essa medição ela já estabelece um ponto importante. A ideia de proteção, de preservação divina para aqueles que são de Deus, sabe? Uhum. Mesmo quando o entorno, esse pátio externo, que representa os gentios, está entregue, à hostilidade. Diz que eles vão pisotear a cidade santa por 42 meses. E esse número 42 meses, ele não aparece por acaso, né? Logo em seguida ele volta. Exato, volta com as duas testemunhas. Elas recebem poder para profetizar por 1.260 dias. Que é exatamente o mesmo período, 42 meses. E elas profetizam vestidas de saco, um sinal de alerta, de luto talvez. Provavelmente. E a descrição delas é muito rica. As duas oliveiras e os dois candeeiros. Isso te lembra alguma coisa? Sim, remete direto ao Antigo Testamento, a Zacarias, né? Aquela visão das oliveiras alimentando o candelabro. Isso mesmo. Sugere, tipo assim, que elas são capacitadas pelo Espírito de Deus, que elas são a luz de Deus naquele momento. E o poder delas confirma essa origem divina, né? Nossa, e que poder! Fogo saindo da boca contra inimigos, impedir a chuva como Elias fez, Exato. transformar água em sangue como Moisés do Egito, é uma autoridade profética imensa. Sem dúvida. Elas carregam essa autoridade para confrontar um mundo em rebelião. Mas, a missão delas tem um fim. Dramático. Pois é, a narrativa fala da besta que surge do abismo. Uma figura sinistra. Sim, representando o mal organizado, essa força que vem das profundezas para se opor a Deus. E ela guerreia contra as testemunhas. E vence. E as mata. E os corpos delas ficam expostos, na rua da grande cidade. E essa cidade recebe nomes simbólicos pesadíssimos, Sodoma e Egito. E ainda diz que é o lugar onde o Senhor delas foi crucificado. Uau! Chamar o local da crucificação, provavelmente Jerusalém, de Sodoma e Egito, isso é muito forte. É chocante, né? Mostra o nível de rebeldia e corrupção espiritual daquele lugar aos olhos de Deus. E a reação do mundo é terrível. Sim, porque o texto diz que os povos da terra olham os corpos, não deixam que sejam sepultados e Trocam um presente. comemoram a morte delas. Exato, celebram porque o testemunho delas, as profecias, era um tormento para eles. Mostra o quanto o mundo rejeita a verdade de Deus. Mas essa celebração dura pouco. É aí que vem a virada, né? Depois de 3 dias e meio. Acontece o inesperado. O sopro de vida vindo de Deus entra nelas. Elas se levantam. Imagina o choque. Total, um grande temor cai sobre todos que vêm. É a vindicação de Deus, né? Um eco poderoso da ressurreição de Cristo. Deus mostrando que tem a palavra final sobre a vida e a morte. E não acaba aí. Ouve-se uma voz do céu. Subam para cá. E elas sobem numa nuvem para todo mundo ver, inclusive os inimigos. E na mesma hora, um terremoto gigantesco. Sim, destrói 1/10 da cidade, mata 7.000 pessoas. É um julgamento claro ligado à ascensão delas. Mas tem um detalhe interessante. Os sobreviventes, apavorados, dão glória ao Deus do céu. Isso é arrependimento. É uma reação de reconhecimento do poder de Deus diante do terror, né? O texto não detalha se é um arrependimento genuíno e duradouro para todos, mas reconhecem a soberania dele naquele momento. E isso marca o fim do segundo ai. E prepara o palco para a 7ª trombeta. Exatamente. E quando o 7º anjo toca, a reação no céu é imediata. Não é mais uma praga que é anunciada, mas O clímax. Grandes vozes proclamam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. é a consumação, o anúncio oficial de que o governo de Deus está sendo estabelecido de forma definitiva. Acabou o tempo da paciência divina, com a rebelião organizada. E os 24 anciãos, que representam, talvez a totalidade dos redimidos, ou seres celestiais, eles se prostram e adoram. Sim, agradecendo a Deus por tomar o seu poder e começar a reinar. Reconhecem que chegou o tempo do julgamento dos mortos, da recompensa. Ah, sim, a recompensa para os servos de Deus,
profetas, santos, os que temem o nome dele, pequenos e grandes. Isso. E, ao mesmo tempo, o tempo de destruir os que destroem a terra. Uma justiça completa. E para coroar tudo isso, a visão final do capítulo. O templo de Deus no céu se abre. E a Arca da Aliança é vista, o símbolo máximo da presença e do pacto de Deus com seu povo no Antigo Testamento, agora revelada no Santuário Celestial. E acompanhada de sinais cósmicos, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, granizo. Fenômenos que sempre acompanham a manifestação poderosa de Deus, a teofania. Reforça a majestade e a seriedade do momento. Uau! Que jornada nesse capítulo 11! Medição, testemunho, morte, ressurreição, ascensão, julgamento e, por fim, a proclamação do reino. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele condensa todo o drama do conflito cósmico e a vitória final de Deus. Fica uma reflexão interessante, né? Qual? O capítulo termina com essa dualidade bem clara. Recompensa para quem teme a Deus, destruição para quem destrói a terra. Como será que essa separação final se relaciona com a trajetória das duas testemunhas? Elas passaram pela perseguição extrema, mas tiveram a exaltação. Os inimigos celebraram, mas veio o julgamento. É algo para a gente pensar sobre esses destinos opostos.